Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Eu tenho visto nos últimos meses alguns debates bíblicos sobre a homossexualidade, se ela é aprovada por Deus ou não. Então, tem sido convidado alguns pastores homossexuais que acreditam que Deus esteja de acordo com a posição deles, versus pastores tradicionais que não creem que Deus aceite a homossexualidade. Ok. Eu sempre observo algumas coisas dos dois lados e vejo que fica claro que não pode ser defendido a homossexualidade pela Bíblia, não tem como defender. A pessoa pode inventar, ela distorce alguns textos, mas logo em seguida ela cai em contradição. Não tem como aprovar, ou melhor, não tem como provar ou aprovar pela Bíblia que isso seja correto, que isso seja aprovado por Deus. Mas eu queria falar alguns detalhes que eu não vejo dito muito nesses debates, na questão prática, tá? Primeira coisa que eu quero falar, para fazer um vídeo mais curto possível, é a seguinte: se eu estivesse num debate assim, contra um homossexual, a primeira pergunta que eu faria para ele é a seguinte: onde diz na Bíblia, porque Deus é positivo, tá? Eu quero deixar isso claro muitas vezes aqui no canal. Deus é positivo. O que eu quero dizer com isso? Nesse caso, você tem textos desde Gênesis falando que o homem deve se unir à sua mulher. Jesus também fala do casamento entre um homem e uma mulher, de maneira positiva. Agora, eu quero um texto bíblico, pelo menos um, que diga assim: o homem pode se unir a outro homem. Deus falando. Não é Paulo, não é Pedro, não é Moisés. Mesmo eles não falaram, mas eu queria mais ainda, Deus. Porque Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vivemos da palavra que sai da boca de Deus, não da palavra que não sai da boca de Deus. Então, onde é que está na Bíblia Deus dizendo um homem pode ficar com um homem ou a mulher pode ficar com uma mulher? Onde tem esse texto? Porque aí, o que acontece sempre quando uma pessoa está perdendo um debate bíblico, pode ser qualquer assunto, tá? É que o assunto do vídeo é a homossexualidade. Eles começam a... Não, mas veja bem, aí começa a sair do assunto. Eles não conseguem responder a pergunta que foi feita. A pergunta é essa, né? Até se alguém quiser aí nos comentários, responda a minha pergunta, não responda o que eu não perguntei. Eu quero um texto que diga, que Deus diga que Ele quer sim que o homem case-se com o homem. Ele aprova que o homem pode casar com o homem, que a mulher pode casar com a mulher. Porque esse texto não existe. Por quê? Porque não é aprovado por Deus. Não é aprovado. Abrindo um parênteses aqui, quero aproveitar e falar a mesma coisa com respeito ao sábado. Não tem um texto na Bíblia que Deus diga assim, Deus falando, não guardem o sábado. Porque Ele falou muitas vezes, guardem o sábado. Lembra-te do dia do sábado. Ele falou, não é para esquecer o sábado, lembra-te. Agora, quando a gente pede, me dá um texto, Deus falando assim, guarde o domingo, guarde o primeiro dia da semana. Cadê? Onde Deus diz isso? A gente subentende-se, a gente chega à conclusão. Isso não é bíblico. A gente entende, a gente chega à conclusão, não. Está escrito. É isso que Jesus falou para Satanás. 3 vezes Jesus falou isso para Satanás em Mateus capítulo 4. Está escrito. Jesus não falou, nós chegamos à conclusão que nós não devemos tentar a Deus. Não. Está escrito. Fecha o parênteses e volta ao assunto da homossexualidade. Então, não tem texto que diga
que pode ser praticada. A parte positiva não existe. Outra coisa, não existe nenhum profeta gay, nenhum rei gay, nenhum discípulo gay. Isso não é coincidência. Deus não chamou nenhum homossexual para ser um representante seu. Nunca. Alguém vai falar assim, mas Deus andava com as prostitutas. Isso aí é tudo um papo furado, que a Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz que Jesus pregava para todo mundo, inclusive para prostituta, mas ele ficava andando com prostituta. Que Jesus era um cafetão? Não, não era assim não. Não é assim que funcionavam as coisas não. Né? Então Jesus não chama uma pessoa que está em pecado aberto para ser seu representante. Jesus, esse aqui é um discípulo ladrão, ele me representa, né? O único ladrão que tinha os discípulos era Judas. Aliás, ele não foi chamado, isso é um outro assunto. Ele veio lá de intruso, Jesus permitiu, e vocês viram o que aconteceu com ele, né? Ele não virou um apóstolo, ele morreu em seu pecado, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa importante que eu quero falar, esse assunto é muito longo, mas eu acho que eu já resolvi esse assunto na questão da positividade, que não tem um texto que aprove essa união homossexual. Não existe. Tá? Mas outra coisa que eu queria falar, que é muito importante, Deus não pode ser tratado como um homem. Deus não pode ser tratado como alguém passível de erro. Ele não erra. Ele não erra. E ele não é um ser humano. Deus é Deus. Nós não sabemos o que é isso. Nós sabemos que é muito maior que nós. Nós não sabemos o que significa ser um Deus. Nós temos uma pálida ideia. Você pode passar 50 anos, 100 anos que seja, estudando a Bíblia, orando e conhecendo a Deus. Aí você morre. Qual a porcentagem? Vão ser positivos? Você aprendeu 1% a respeito de Deus. Você só ignora só 99% do caráter dele. Imagina. Agora tem uma coisa, muito cuidado nisso que eu estou falando. Nos 99% que você não conhece, 99%, não vai ter algo que entre em contradição com aquele 1% que você conhece. O que falta é mais conhecimento, é um conhecimento adicional, não um conhecimento que vá, entre aspas, desmentir o que Deus falou. Agora, eu quero chegar mais ainda, para encerrar o vídeo, na parte prática. E por isso que eu falo que Deus não erra, e por isso que eu falo que Deus tem que ser levado a sério, e temos que ter profundidade de pensamento, profundidade de espiritualidade. Aqui eu não estou falando de religião e nem de igreja. A homossexualidade não é um assunto religioso. Estamos querendo tratar como religião, mas não é um assunto religioso. É um assunto espiritual? Sim, espiritual é um assunto espiritual, mas não é um assunto religioso. Tá? Nós vamos falar sobre isso. Então, veja, estou falando negativo aqui, não é simplesmente o fato do homem ter uma penetração em outro homem que torna a homossexualidade pecado. Veja, o sujeito que ele é homossexual é uma consequência de um processo de pecados ou desviamento, vou dizer assim, nem sei se tem essa palavra, de Deus. Está entendendo? É o resultado. O sujeito, ele não se afasta de Deus, da vontade de Deus, porque ele é homossexual. O homossexual já é o resultado do que ele já fez antes. Pelo menos na maioria dos casos. Entende? Nós não raciocinamos da causa para o efeito, né? Um assunto bem básico aqui que eu vou falar é a questão da tatuagem, né? Por exemplo, muitos jovens, a igreja nunca questionou isso, né? Mas agora, porque está na moda a tatuagem, os jovens dizem, é pecado fazer tatuagem? Então, ao invés de nós olharmos para a tatuagem em si, nós temos que olhar
por que é que a pessoa quer fazer uma tatuagem. Esse é o motivo que Deus analisa. Esse é o motivo que Deus pergunta, escuta, por que você quer fazer uma tatuagem? Quando o filho pródigo chega para o pai dele, pai, eu quero que o Senhor me dê a minha parte da minha herança, mas ali não é, a questão não é dar a parte da herança, é o porquê. Por que, filho? Você não quer ficar em casa? Aqui as coisas estão tão ruins assim que você precisa ir embora. Você tem um pai que te ama, um pai que te dá tudo o que você quer. Toda alegria que alguém possa desejar está aqui dentro da nossa fazenda. Por que você quer ir embora? Essa era a pergunta a ser feita. Entendeu? Está entendendo meu raciocínio? Se você não está, pode fazer perguntas. Ok? Então, esse assunto é muito profundo. Eu encerro dizendo uma coisa. Nós não podemos pegar uma pauta que está sendo introduzida pela esquerda do nosso país e de outros países e colocar como uma prioridade de um tópico bíblico. Está sendo dado muita atenção para esse assunto quando nós, cristãos, deveríamos estar desprezando o assunto. Esse assunto ele é desprezível. Ser cristão é falar sobre Cristo, é estudar sobre Cristo em primeiro lugar, e na maior parte do tempo, e com as nossas melhores energias. Nós gastamos tanto tempo para falar desse assunto, de uma pessoa que quer viver em pecado e está teimando nisso, quando nós deveríamos estar nos preocupando com Cristo. Essa é uma distração, uma das distrações atuais que Satanás está colocando em nosso meio. Às vezes você tem uma igreja de 500 membros e aí tem um gay lá, um só. E aí vão fazer uma palestra sobre a homossexualidade na igreja. Esse assunto é importante, mas é importante para quem? E quantas palestras são necessárias? Qual é o carro-chefe da tua igreja? Qual é o carro-chefe da tua vida? Qual é o assunto prioritário da tua vida? É esse? Agora, estão querendo mudar o vocabulário das pessoas. Isso é uma coisa importante, gente. Não pode falar nem dele e nem dela. Tem que falar dele, sabe? Umas coisas assim. Então isso não é prioridade. Nós temos uma coisa muito séria. Tem criança morrendo em hospital por falta de higiene do hospital, sabe? A escola está ficando cada vez pior. E aí nós vamos falar desse assunto, vamos ficar falando, pode ir todo mundo no mesmo banheiro? O homem pode ir mostrar a sua genitália para uma menina que está no banheiro das mulheres? Pode? É bom isso? É saudável? Né? Que maravilha! Isso é assunto. Estou falando até intelectualmente, até culturalmente. Isso é assunto para nós. Sabe? É lamentável tudo isso. Nós vemos um momento muito triste. Lamentável. O ano passado, não sei se foi o ano passado ou foi em 2024, disse que o quarto livro mais vendido no Brasil foi um livro para colorir desenhos para adultos. Olha o que a pessoa está procurando. Eu vou comprar um livro para colorir. E não lê. O brasileiro não lê um livro por ano. Entendeu? Estou falando assim, a maioria. Às vezes fala assim, o brasileiro lê 5 livros por ano. É claro, mas aí a estatística conta assim, quem leu 10, ela vai emprestar 5 para outro, entendeu? Não é que cada um lê 5, seria bom, mas não é o caso. Então nós temos tantas coisas, tantas prioridades, principalmente do lado espiritual, que nós não podemos gastar tempo com essas coisas, nós não podemos nos distrair. Nossa salvação está em jogo. Eu tenho que cuidar do meu pecado, da minha dificuldade, daquilo que está me afastando de Deus. E se essas pessoas estão assim firmes na proposta delas, o apóstolo Paulo diz em Tito, capítulo 3, se não me falha a memória, verso 10, ele fala assim, ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Nós não somos convidados a ficar debatendo
com quem está firme no pecado e não assume que tal coisa seja pecado. Nós não estamos aqui para isso. Então que Deus tenha misericórdia de nós. E eu imploro para você, deixe seu like no nosso canal, precisamos da sua ajuda para crescer. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ore pelo nosso ministério e se você puder colaborar com qualquer quantia financeira para que nosso canal possa ter melhoras, né? Para que nós possamos ter um trabalho facilitado, então tem aí o nosso Pix também. Muito obrigado pela atenção de vocês, em nome de Jesus. Amém.